Ora, então, bom dia a todos. Muito obrigado por estas palavras de saudação e acolhimento. Uma saudação ao Sr. Dom José Cordeiro, ainda que à distância, já tivemos a oportunidade de ouvir, ao Sr. Dom Delfim, que também nos ofereceu esta palavra de abertura. Quanto à biografia, ela esteve bem. A questão é que mudei muito recentemente de missão pastoral, por isso é que ela ainda não está atualizada nos meios oficiais, porque no domingo passado assumi 2 novas paróquias, a paróquia de Anteiguetim, no concelho de Espinho, portanto voltei a onde fui vigário paroquial e, portanto, deixei a missão de formador de seminário e de pároco da Sé e estou agora então no concelho de Espinho, nas paróquias de Anteiguetim. Mas sem problema, ainda é uma nomeação recente, ainda estou a aprender a geografia de Anteiguetim. Mas indo direto ao assunto, para ser fiel no tempo e termos também, sobretudo, a oportunidade para conversarmos um bocadinho. Né? Eu vou olhar para o relógio, temos sempre, quando começa a falar da sinodalidade, de falar muito, e tinha conversa para muito tempo, mas também não interessa. E não vai acontecer como aconteceu com o São Paulo quando chegou a Troade, que se pôs a pregar sem limite. E então, como nos narra o livro dos Atos dos Apóstolos, estava um jovem, o Eutico, no 2º andar da casa, e de tanto pregar, São Paulo adormeceu e caiu abaixo da janela e morreu. E o São Paulo ressuscitou. Eu aqui aviso que eu não tenho poder de ressuscitar ninguém. Se alguém adormecer, que tenha cuidado. Temos aqui um bispo, os bispos têm a plenitude do sacramento da ordem. Pode ser que tenha já o dom de ressuscitar os mortos, eu não o tenho. Mas para não fazer adormecer, vamos então ao tema. Fazer sinodalidade foi o tema que me apontaram para esta manhã e que muito me alegra na sua formulação, em primeiro lugar. Fazer sinodalidade. Temos falado e refletido muito a sinodalidade. Esta palavra perdeu a estranheza. Quando o Papa Francisco propôs este caminho sinodal e o iniciou em outubro de 2021, para nós esta palavra era uma palavra ainda estranha. Lembro-me quando comecei a estudar este tema, lá em 2017, quando me perguntavam, então, e o que é que estás a estudar? Estás a fazer uma tese sobre quê? Eu dizia sinodalidade e eu ouvia sempre, como? O que é que isso é? Lembro-me de fazer, depois o meu pároco convidou-me para falar na minha paróquia de origem sobre sinodalidade. E eu lá falei ao povo da minha terra e, no fim, um senhor veio dizer-me, Sr. Padre Sérgio, mas diga-me uma coisa, como é que se diz aquela palavra que disse muitas vezes, que eu não consigo dizer? Não é? A palavra sinodalidade era uma palavra estranha para nós, não é? Mas já agora eu não queria contar muitas histórias, mas a melhor que me aconteceu sobre a estranheza desta palavra foi uma conferência numa paróquia longe do centro do Porto, em que eu fui muito cedo para fazer essa conferência. Porque não sabia onde era, nunca lá tinha estado e não queria arriscar chegar atrasado. Era à noite, um dia de inverno, frio. E cheguei e só estavam 2 senhoras à porta da igreja à espera que a igreja abrisse. E então eu disse, bem, vou ter com as senhoras e ao menos estou a conversar um bocadinho. E eu dizia, então, a porta da igreja vai abrir hoje? E diz a senhora, parece que sim, tem que abrir, porque vem um doutor do Porto falar sobre o sino da nossa igreja. Mas eu não sei o que é que o sino da igreja tem tanto que falar. Eu disse, não será sobre o sínodo? Ela disse, isso eu não sei, mas ele quando vier que explique. E pronto, lá está. Foi isso que eu lá fui fazer. Tentar explicar um bocadinho. Isto para dizer, é uma palavra, como diz o documento da Comissão Teológica Internacional, uma palavra de veneranda tradição, diz assim o número 3 do documento sobre a sinodalidade na vida e na missão da Igreja, quando na sua introdução começa a falar sobre o kairos da sinodalidade e sobre esta palavra, diz que é uma palavra de veneranda tradição na vida da Igreja, que remonta logo ao modo como à revelação, ao modo como a Igreja primitiva estabelece a sua dinâmica evangelizadora. Contudo, para nós esta palavra perdeu a sua estranheza pelo modo como fomos vivendo. Há um perigo na sinodalidade, que é este perigo de se tornar uma palavra da moda, um slogan inconsequente. Não é? Este é um perigo da vida da Igreja também com muitas outras coisas. Não é? Até com os anos jubilares que vamos vivendo, anos santos, da Eucaristia, do sacerdote, do sacerdotal, o ano de São José. Durante um ano refletimos muito sobre uma determinada coisa e depois fica quase como de lado.
A sinodalidade pode correr o risco de tanto falarmos dela, de se tornar uma palavra já outra vez, sinodalidade. Pode também tornar-se apenas um slogan inconsequente, e esse seria, creio que, o maior perigo. Ser uma palavra da moda é também um perigo arriscado. Na minha terra diz-se que quem anda na moda anda com a cabeça à roda, porque as modas criam instabilidade. A sinodalidade não é da ordem da moda, porque faz parte da identidade da Igreja. Dizer sinodalidade significa dizer Igreja. São João Crisóstomo diz: Igreja e sínodo são sinónimos. Se a Igreja é o povo que caminha na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como diz São Cipriano, e depois a Lumen Gentium recupera no número 4, se a Igreja é este povo que caminha à imagem da Santíssima Trindade, se a sinodalidade na sua etimologia significa caminho conjunto, então a Igreja e sínodo são necessariamente sinónimos. E por isso a sinodalidade traduz a identidade da Igreja. Diríamos, é outro modo de dizer Igreja. O Papa Francisco gosta de falar da sinodalidade como dimensão constitutiva da Igreja. E se faz parte da sua identidade, deve refletir-se no seu modo de ser e de estar. E por isso, fazer sinodalidade, que é aquilo que eu quero partilhar convosco esta manhã, implica partir de ser sinodalidade. Não podemos fazer sinodalidade sem, antes de mais, sermos sinodais. E por isso a sinodalidade não é apenas uma ferramenta pastoral, não é apenas um conceito teológico ou pastoral abstrato, mas traduz-se num caminho de conversão pastoral. No magistério do Papa Francisco, e deve dizer-se que o magistério do Papa Francisco, o pensamento do Papa Francisco, propõe de um modo novo a sinodalidade, e propõe de facto de um modo novo relativamente ao percurso histórico da Igreja, porque liga sempre a sinodalidade a esta dimensão constitutiva da Igreja, a esta condição, recuperando a condição fundamental da nossa dignidade batismal, para dizer que sinodalidade significa um implicar de todos nos processos de decisão, de que uma Igreja que deve ser construída por todos deve contar com a palavra, com o trabalho e com o pensamento de todos. Claro que isto não significa, este todos, que ainda temos no ouvido do Papa Francisco em Lisboa, não significa todos ao molho e fé em Deus. Este todos implica depois o construir a partir da diversidade de dons, de carismas, de ministérios, de serviços que acontecem na Igreja. O documento da Comissão Teológica Internacional sobre a sinodalidade diz que a sinodalidade acontece no interior de uma Igreja hierarquicamente organizada. E isto não é para vos desiludir da sinodalidade, que eu estava a fazer uma conferência sobre a sinodalidade numa vigararia do Porto, e depois de ter falado da sinodalidade, daquilo que implica a todos, sermos todos construtores de uma Igreja renovada, e até na altura, mas tudo isto acontece no interior de uma Igreja hierarquicamente organizada. E uma senhora deu assim um suspiro no meio da Assembleia: "Ó, Sr. Padre." E eu disse: "Então, alguma coisa?" "É que eu pensei que agora eram os leigos a mandar, afinal continuam os padres." Não é? Foi a desilusão da senhora. Porque a sinodalidade não é pura e simplesmente passarmos a uma dinâmica de democracia política, nem é um parlamento, não é o laicizar do clero e o clericalizar dos leigos, mantendo esta diversidade de dons, carismas e ministérios que fazem parte da identidade da Igreja, promovemos a comunhão e a unidade, o que não implica colocar de parte a democracia, nem os processos decisionais democráticos, mas significa dizer que a partir de princípios, até da própria democracia, que podem ser úteis, contudo, dizemos que como Igreja temos uma ferramenta muito maior e melhor, isto é, não funcionamos por maiorias, sejam elas relativas ou absolutas, até porque já percebemos que nem as maiorias absolutas são garantia de coisa nenhuma. Isto é, a Igreja não funciona por maiorias ou minorias, funciona por consenso e comunhão. É isto que nos identifica. A imagem da Igreja é a imagem da família dos batizados. Não é? E numa família, para que ela funcione bem, não funciona com princípios democráticos. Funciona na linha da comunhão e da unidade que deve acontecer na família, onde o pai deve ser pai, a mãe deve ser mãe, os filhos devem ser filhos, cabe a uns orientar a vida da família, a outros, de algum modo, deixarem-se orientar, deixarem-se fazer crescer, caminharem juntos, onde todos têm vez e têm voz, porque mesmo os mais novos devem ser ouvidos. Não é? Já dizia São Bento na sua regra, que na tomada de decisão
devia ouvir o mais novo da sua comunidade. Sabemos como até na revelação bíblica isto é importante, ouvir a todos, não é? A casta Susana foi salva pela voz de um pequeno, contrariamente, não é, à voz daqueles dois velhos que tinham amadurecido na maldade. Isto é, uma igreja sinodal é também, e deixo isto assim como linha ainda introdutória, embora isto não convém estar na introdução até ao fim, mas também não há problema, não é? Depois vamos passar às perguntas. Mas para dizer que neste dizer da sinodalidade do Papa Francisco, e quando falo de sinodalidade, prendo muito ao magistério do Papa, na medida em que esse é o objeto formal do meu trabalho de sinodalidade. Como dizia a irmã no início, o meu primeiro estudo sobre a sinodalidade é a sinodalidade no magistério do Papa, e uma sinodalidade que aparece como sinfonia, porque no dizer do Papa Francisco a sinodalidade encontra diferentes desafios e perspectivas que se devem conjugar harmoniosamente, mas uma delas, e repetida várias vezes pelo Papa Francisco, é de que a Igreja Sinodal é uma igreja da escuta, uma igreja que se coloca à escuta de Deus para melhor conhecer a realidade que tem diante de si, sentir-se enviado aos homens e mulheres do nosso tempo, e uma escuta do povo para nele sentir a voz de Deus e a vontade de Deus. E é nesta conjugação e é nesta dupla escuta de Deus para ir ao encontro do povo e do povo para juntos caminharmos em direção a Deus, que a sinodalidade nos implica a todos. Não é? Mas avançando, em primeiro lugar, focar uma sinodalidade como dimensão constitutiva da Igreja. E a própria palavra sinodalidade, não consigo evitar o lugar comum de ir à palavra, dá-nos já duas coordenadas fundamentais daquilo que deve ser o nosso fazer sinodalidade, porque fazem parte da nossa identidade como homens e mulheres sinodais. Não é? A primeira referência na literatura cristã à palavra sinodalidade que encontramos é de Santo Inácio de Antioquia, logo no século II, e na carta aos cristãos de Éfeso ele convida-os a ser sinodais, a serem construtores de uma igreja-comunhão ao serviço da evangelização e da missão. E na palavra sinodalidade, e na sua etimologia, da palavra sínodo onde deriva, encontramos a preposição siune e o substantivo odós. Siune significa com, odós caminho. Em primeiro lugar, a sinodalidade é caminho. Implica-nos numa dinâmica de mudança. Quem entra na dinâmica sinodal, e estamos numa Assembleia Sinodal Diocesana, tem de ter o coração aberto e desperto para a mudança. Se queremos continuar a dizer sempre foi assim aqui na paróquia. Eu entrei na paróquia, nestas duas paróquias esta semana. Já reuni com duas comissões de festas. E a primeira coisa que me dizem é: Senhor Padre, aqui sempre foi assim. No final da minha missa de entrada veio uma senhora dizer: Senhor Padre, sabe, em outubro temos a festa da Senhora dos Altos Céus e São Mamede. A comissão deste ano, com o padre que foi embora, puseram a procissão à tarde. Mas nunca foi à tarde. Aqui sempre foi de manhã. O Senhor Padre resolva isso e faça a procissão de manhã. Porque aqui sempre foi assim. Aqueles que querem permanecer numa pastoral de manutenção e no sempre se fez assim, não vale a pena entrar no caminho sinodal. Porque caminho implica mudança. Caminho implica colocar-se, desacomodar-nos para que possamos entrar numa dinâmica de conversão pastoral. Não é? Uma igreja que se concebe permanentemente em reforma. Não é aquilo que diz a Unitatis Redintegratio no número 6, quando fala de uma igreja sempre reformanda. Uma igreja que se renova a partir de um duplo desafio que tem diante de si. Da escuta de Deus, isto é, de ser fiel à vontade de Deus que nos envia e de ir ao encontro dos irmãos e irmãs a quem somos chamados a levar o Evangelho. E, portanto, em primeiro lugar, este colocar-se a caminho, esta dinâmica de mudança, que não significa um ativismo pastoral, porque às vezes também entramos por aí, isto é, temos que fazer muitas coisas. Não temos que ser uma igreja a fazer muitas coisas, temos que ser uma igreja a fazer-se nas coisas que realiza. E isto é muito diferente. É muito diferente sermos uma igreja com um plano cheio de coisas para fazer, do que ser uma igreja que se vai fazendo, construindo, a partir das atividades que realiza. E este é o desafio. Porque não nos serve nem um ativismo desenfreado, porque só nos cansamos, nem nos serve também um quietismo, não é, paralisante de quem diz: bem, é Deus quem faz, a obra é de Deus, por isso Ele que faça, e a gente fica a assistir.
Por outro lado, esta proposição se une, este com é fundamental para o nosso fazer sinodalidade. Porque nos diz, em primeiro lugar, daquela que é a grande redescoberta, creio eu, da sinodalidade apontada pelo Papa Francisco, que é de nos redescobrirmos cada vez mais e melhor como povo de Deus. Isto é, de redescobrir que o sujeito da ação eclesial é o povo de Deus. Sei que porventura já estamos longe daquele chavão que às vezes aparece nos livros de literatura teológica ou pastoral, quando falam de que temos de passar de uma pastoral clericocêntrica, temos de deixar essa pastoral clericocêntrica, de pensar a pastoral sempre a partir do ministério ordenado. Já não estamos, de facto, numa pastoral, e deixai dizer assim, tridentina, onde os pastores comandam e os fiéis obedecem, e como funcionava bem quando era assim, não é? Uns a mandar e outros a obedecer, não é? O Sr. Dom António Taipa, já no final da sua atividade como Bispo Auxiliar do Porto, foi presidir a uma celebração de 60 anos de um padre na sua paróquia. E depois, no fim, comentava ele assim: aqui está a paróquia que encontrei na minha juventude. O padre com as suas manias e o povo de volta dele a perguntar o que é preciso. Ora, creio que já estamos longe disso, isto é, mas temos de não correr o risco de que deixando o padre que orienta e comanda, não é, o ministro ordenado, como aquele que dá as ordens e os outros que são meros destinatários, mas também não podem ser meros executores. Há aqui uma dinâmica de comunhão e de construção comunitária que implica uma verdadeira conversão do coração, de todos. E que não implicam um relativizar ou um colocar de parte o ministério ordenado, como já dizia no início, não é? Neste elaborar das decisões, ou nesta tomada de decisão sinodal, há uma distinção muito interessante que faz o documento da Comissão Teológica Internacional, no número 69, que distingue a elaboração da decisão da tomada de decisão. E diz, a elaboração da decisão é sinodal. É uma decisão conjunta, né? Neste né? do SIUN, da palavra sinodalidade. Contudo, a tomada de decisão é ministerial. Cabe àquele que preside em nome de Cristo, cabeça e pastor. O ministério ordenado não é um ministério que nasce sinodalmente. Nasce por vontade expressa de Deus, em Jesus Cristo. E através de um sacramento que é o sacramento da ordem. Mas só se pode realizar, para ser de facto aquilo que o Senhor espera dele, sinodalmente. No interior de uma igreja, comunhão ao serviço da evangelização e da missão. E esta igreja sinodal, este fazer sinodalidade a que somos chamados, será o mais belo testemunho que podemos anunciar ao mundo. A igreja, se quiser ser credível, há de ser uma igreja que vive a comunhão e a fraternidade. É o modo como manifestaremos ao mundo, não é? Uma verdadeira, deixai dizer assim, aquilo que vemos em Jesus. Quando os primeiros ouvintes de Jesus, né, dizem, vede como ele fala com autoridade. A autoridade de Jesus não é a autoridade de quem fala mais alto, é a autoridade de quem vive em coerência àquilo que anuncia. Em Jesus há uma perfeita sintonia entre as palavras que pronuncia e aquilo que ele realiza. A Igreja, para ser assim no mundo, portadora desta autoridade, deste testemunho belo e entusiasmante, há de ser portadora desta comunhão e missão que faz parte da sua identidade. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E, portanto, a sinodalidade que expressa a identidade da Igreja deve moldar tudo aquilo que a Igreja faz. Mas este caminhar conjunto a que a Igreja é chamada não pode ficar apenas numa mera concepção sociológica. Isto é, não somos apenas um aglomerado sociológico. Caminhamos em conjunto, estamos muito juntos, criamos um conjunto de estratégias, uma sinergia de esforços humanos para atingir um determinado objetivo. É necessário ler sempre a sinodalidade a partir do primado da graça, isto é, a partir da certeza de que a Igreja é o povo que caminha na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que somos um povo convocado por Deus, partimos com o mandato de Cristo, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho, e vivemos animados e vivificados pela força do Espírito Santo. A sinodalidade só será verdadeiramente cristã quando formos capazes de inscrever neste primado da graça, na docilidade ao Espírito Santo e na lógica da cruz do Senhor, isto é, na lógica da entrega.
na lógica da doação da vida. Porque caminhar em conjunto implica também, aquilo que dizia Jesus há uns domingos atrás, renunciar a mim mesmo. Renunciar à opinião melhor do mundo, que é a minha opinião. Não há opinião nenhuma melhor que a minha. Não é? Isso é verdade. Se é a minha opinião, eu se eu tivesse uma melhor, tinha outra. Não é? Tenho esta porque para mim esta é a melhor. Contudo, no caminho conjunto, haveremos de ser capazes daquilo que o Papa Francisco aponta como as 2 coordenadas fundamentais para fazer sinodalidade. Vou dizer isto mais à frente, mas não há problema que eu diga agora. Neste fazer sinodalidade, estas são as 2 coordenadas fundamentais, diz o Papa. Ele até diz isto em jeito de desabafo, numa audiência de quarta-feira, durante a primeira Assembleia do Sínodo da Família. Ele diz, bem, houve uns cardeais que vieram falar comigo e disseram que muitas vezes alguns na Assembleia Sinodal não dizem o que pensam, com medo de ser mal entendidos. Isto não é sinodalidade. E diz o Papa, a sinodalidade é falar com liberdade, ele utiliza a palavra parrésia, não é? Do grego parresia, o nosso dicionário português põe o acento no é, portanto, falar com parrésia, falar com desassombro e escutar com humildade. Estas são 2 condições fundamentais para fazer sinodalidade. Falar com liberdade, não com a liberdade de dizer o que me apetece, mas com a liberdade de dizer aquilo que no Senhor, que no discernimento que eu faço, sinto que é aquilo que o Espírito Santo me pede. Essa é a pergunta fundamental e de fundo, que deve estar sempre na projeção pastoral. O que é que o Espírito Santo pede à Igreja aqui e agora? Aqui nesta Arquidiocese de Braga, agora neste tempo. Não é? Aqui neste lugar e não noutro, onde eu era tão feliz e onde estava tão melhor. E agora, não é? Não lá atrás, naquele tempo tão bom do passado, antigamente é que era bom, não é? Quando todos vinham à missa, as famílias todas muito direitinhas, os meninos já sabiam rezar quando vinham para a catequese. Oh, Sr. Abade, antigamente é que era bom. Não é? Tinha um professor que dizia, esse tempo lá do passado, tão bom, podem colocar em qualquer época da história, porque ele nunca existiu. Nunca existiu um tempo assim tão bom. Vai haver um tempo assim tão bom, que é quando chegarmos ao céu. Esse é o tempo muito bom, não é? De comunhão, de paz e felicidade no Espírito Santo, em plenitude e de modo definitivo. Aqui sobre a Terra haveremos de caminhar sempre entre os limites e fragilidades do nosso tempo, entre as potencialidades e capacidades. E, portanto, somos chamados a abrir a sinodalidade a este primado da graça. E isto não é um refrão. Dizer que devemos caminhar à luz das surpresas do Espírito Santo, como diz o Papa, não pode ser apenas um refrão. Significa inscrever a nossa ação a partir da vontade de Deus, a partir daquilo que o Senhor espera de nós. Em primeiro lugar, a docilidade ao Espírito Santo cria-se rezando. Quantas vezes rezamos, não é? Pelas atividades que temos a fazer, não é? Quando às vezes um catequista me diz, padre, eu tenho um grupo de catequese que eu não sei o que devo fazer com ele. Reze. Quantas vezes reza pelos seus catequizandos durante a semana? Tem algum miúdo que é mais complicado? Reze mais vezes por ele. A docilidade ao Espírito Santo cria-se na sintonia que criamos com ele. O Papa Francisco dá para mim uma das melhores definições de graça e deste abrir-se ao primado da graça na Amoris Laetitia, no número 200, quando diz à luz da parábola do semeador, a nossa tarefa consiste em cooperar na sementeira. O resto é obra de Deus. A sinodalidade abre-nos a um caminho de confiança que nenhum caminho humano nos pode oferecer. Porque humanamente ficaremos sempre reféns das nossas forças e capacidades. À luz do Espírito, confiaremos que há sempre aquele que há de suprir as nossas limitações e as nossas fragilidades. E por isso a sinodalidade, e este fazer sinodalidade implica, diria, um tríplice descentramento, um triplo desafio. Em primeiro lugar, em direção a Cristo. Em segundo lugar, no coração da história. E em terceiro, na escuta das surpresas do Espírito Santo. O Papa Francisco diz a determinada altura que fazer sínodo não é olhar-se ao espelho, nem sequer, diz ele, olhar para a diocese ou para a conferência episcopal. Não, não é isso. É caminhar juntos atrás do Senhor e em direção às pessoas, sob a orientação do Espírito Santo. Portanto, é aqui que o nosso fazer sinodalidade deve também converter-se. Em primeiro lugar, a Cristo. A nossa missão não é chamar a nós. Não evangelizamos para que sejam mais os números de cristãos a aumentar as estatísticas que temos de enviar para o Vaticano, depois para o Anuário Pontifício.
Evangelizamos porque queremos que cada vez mais homens e mulheres façam a mesma experiência que fazemos de Jesus, de encontrar nele o sentido da nossa vida. E por isso a sinodalidade há de fazer-nos sempre apontar para Cristo. Depois, no coração da história, é o aqui e agora do tempo em que vivemos, é no coração da história, atentos à realidade. E é por isso que a dinâmica sinodal de escuta é tão importante. Pensemos em Jesus a caminho de Emaús. Para mim, esse é o paradigma bíblico da sinodalidade. Jesus que se coloca com aqueles 2 desiludidos do caminho, que vão para casa, tinham depositado toda a sua esperança em Jesus de Nazaré, um profeta poderoso em palavras e obras, diante de Deus e do povo, disse que ia ressuscitar. Houve lá umas mulheres que disseram que ele ressuscitou, mas eles não estavam convencidos disso. Não é? E, portanto, vamos para a nossa terra. Mas dizem isto a Jesus porque Jesus lhes pergunta. Jesus pergunta aos 2 discípulos de Emaús o que é que se passa com eles porque não sabe o que se passa. Jesus pergunta-lhes porque os quer ouvir. A Igreja, se quiser responder aos anseios, às tristezas, esperanças, projetos dos homens e mulheres de hoje, tem de fazer como Jesus. Colocar-se permanentemente na estrada de Emaús. Colocar-se permanentemente a caminho com os homens e mulheres de hoje. Fazer sinodalidade implica situarmos-nos no coração da história. Habitar o horizonte antropológico contemporâneo. O mundo que somos chamados a evangelizar é um mundo que somos chamados a acolher, do mesmo modo que o fez Jesus, não é? Como ele diz a Nicodemos, Deus de tal modo amou o mundo que lhe enviou o seu Filho unigênito. E o mundo amado assim apaixonadamente por Deus não pode ser amado por nós de outro modo. E por isso viver a sinodalidade e fazer sinodalidade sintoniza-nos com o coração da história. Faz-nos entrar nesta lógica da encarnação. Faz-nos viver com os olhos e o coração abertos aos anseios e esperanças, às alegrias e tristezas dos homens e mulheres de hoje. Deixei que faça aqui apenas para progredir e concluir, não é? Padre Sérgio, está a acabar o meu tempo, não é? Ora, ainda tenho tempo. Ora, não diga isso muitas vezes, que eu não me calo. Mas importa também aqui situarmos-nos na sinodalidade, na dinâmica evangelizadora de Jesus. O modo como Jesus realiza a sua dinâmica evangelizadora. Encontramos, e isso aparece no documento preparatório deste sínodo que estamos a viver, diz-nos que a dinâmica evangelizadora de Jesus acontece assente em 3 grupos fundamentais. Jesus, as multidões e os discípulos. Jesus é o grande enviado do Pai, aquele que vem para revelar à humanidade a palavra do Pai. E o seu primeiro e grande interlocutor são as multidões. Jesus não quer que ninguém fique de fora. Jesus fala a todos, sem exceção. Mas este todos não é uma massa anónima, não é? O todos não pode ser uma massa anónima. Implica-nos no acolher, e acolher a todos implica acompanhar cada um. E assim faz Jesus, que fala às multidões, mas diz ao Zaqueu, desce depressa que eu quero ficar em tua casa. Diz à samaritana, dá-me de beber. Diz à mulher adulta, vai e não tornes a pecar. Isto é, a dinâmica sinodal implica chegar a todos, caminhar com todos, acompanhando cada um, integrando cada um na vida e na dinâmica eclesial. Mas entre esta multidão e deste conjunto de homens e mulheres que seguem Jesus, Jesus escolheu 12, os apóstolos. E a dinâmica sinodal há de acontecer sempre nesta dinâmica evangelizadora. Sempre a partir de Jesus. Uma sinodalidade sem Jesus faz da Igreja, como diz o Papa, uma ONG. Uma sinodalidade sem as multidões, isto é, sem este desígnio universal de salvação, este desejo de chegar a todos, faz da Igreja uma comunidade de iluminados, não é? Uma elite de alguns. Mas uma sinodalidade sem os apóstolos, isto é, sem ministério hierárquico, ministério ordenado, sem este garante de unidade e de apostolicidade, perde esta referência a Jesus naquilo que ela significa através deste ministério que configura aqueles que são chamados a Cristo, cabeça e pastor. E, portanto, esta dinâmica evangelizadora de Jesus deve estar presente também no nosso fazer sinodalidade. Caminhar juntos, caminhar com todos, acompanhando cada um, apontando sempre para Cristo na força do Espírito. E daqui decorrem alguns elementos fundacionais e fundamentais da sinodalidade que eu vou apenas acenar para concluir com aquilo que desejo. Em primeiro lugar, a sinodalidade parte da igual dignidade de todos os batizados. A sinodalidade parte daqui, não é? Do mais alto título da vida cristã, não é? O sermos batizados em Cristo. Não é? O
Cardeal Sua nos dizia que o dia mais importante na vida do Papa é o dia do seu batismo, porque se não fosse batizado, não tinha chegado a Papa, não é? Portanto, é o dia mais importante da nossa vida. E a partir da dignidade batismal, cada um depois entra num caminho de configuração da sua vida com Cristo, com a comunidade, e aí descobre a sua vocação e missão. Esta dignidade batismal faz-nos entrar na corresponsabilidade batismal, que é muito mais que o exercício de um determinado ministério na comunidade. Significa sentir-me comprometido, protagonista responsável da ação eclesial. E por isso me impele a viver a unidade na missão. Na Igreja há uma única missão, que é tornar presente o Evangelho de Jesus Cristo no mundo. Esta é a missão da Igreja. Não há uma missão para os padres, uma para os leigos, outra para os religiosos. Há uma única missão na Igreja, fazer presente no mundo o Evangelho que é o próprio Jesus Cristo. Cada um é chamado a realizar na diversidade de dons, carismas e ministérios. De uma diversidade que, à luz do Espírito, se torna lugar de comunhão e unidade. E é para esse caminho que a sinodalidade aponta. Em quarto lugar, a sinodalidade aponta, tem também como elemento fundacional um governo pastoral em chave de comunhão. E isto daria conversa para muito tempo. Isto é, de como entender o ministério pastoral numa igreja sinodal. Numa igreja dita tridentina, era fácil. Não é? Há aqueles que mandam e os que obedecem. Há aqueles que realizam e os que são seus destinatários. Numa igreja sinodal, o ministério ordenado torna-se um ministério de comunhão e de missão, o ministério da síntese, não a síntese de todos os ministérios, mas o ministério da harmonização, da comunhão, da colaboração. O ministro ordenado é o ministro da sinodalidade por excelência, do corpo místico, do povo de Deus. É aquele a quem cabe não chamar a si tudo, mas ser capaz de promover a comunhão e a unidade, nesta, como diz o documento da Comissão Teológica Internacional, nesta circularidade e reciprocidade de dons, carismas e ministérios. E, finalmente, um elemento fundamental é este do Conselho como parte integrante da decisão e o discernimento como método. E isto é muito importante neste fazer sinodalidade a que somos chamados. O Conselho como parte integrante da decisão. A decisão que não se toma isoladamente, nem que está pré-fabricada. Não é? Já conhecem todos a história do padre que queria pintar a igreja, não é? Já ouviram falar ou não? Eu gosto de contar esta aqui porque eu acho que nos faz bem para perceber o que são as decisões pré-fabricadas. Parece que houve um padre que queria pintar a igreja e decidiu fazer isso numa assembleia paroquial, um homem sinodal. Ouvindo todos, começou um por dizer: "Ó, Sr. Padre, o nosso padroeiro é o São Sebastião, a igreja devia ser pintada de vermelho." Disse: "Muito bem, também me parece uma cor bonita." Depois diz outro: "Não, Sr. Padre, a igreja devia ser de amarelo, da cor do Vaticano, para estarmos mais em comunhão com o Papa." Muito bem, sim, senhor. Outra senhora levanta o braço: "Ó, Sr. Padre, se pintássemos de azul, que é a cor do manto de Nossa Senhora, nós somos tão marianos e tal." Muito bem, também me parece bem. "São Sr. Padre, e se fosse de verde, que é a cor da esperança?" Também é uma boa ideia. Mais alguém? Ninguém tem mais nenhuma opinião? Pronto, ouvido toda a gente, vamos pintar a igreja de branco, as latas de tinta já estão na sacristia e amanhã começamos a pintar. Ora, a sinodalidade tem também este perigo. O perigo da decisão já está tomada. E ouvimos a todos, mas depois já estava o croquis feito antes de começar. Não é? Ora, o Conselho tem de ser parte integrante da decisão. E nem aquela questão do voto consultivo, que tantas vezes se põe em questão, e não estou com isto a dizer que o voto não possa ser deliberativo nos órgãos e estruturas de corresponsabilidade e participação. Contudo, dizer consultivo não significa dizer acessório. Dizer consultivo na vida da igreja, numa igreja que se concebe como comunhão e missão, dizer consultivo não significa dizer que quando consultamos é para decidir como nos apetece. Só por motivo grave, aquele que consulta um determinado órgão de corresponsabilidade e participação, não é? E aquele a quem o cabe presidir como pastor, pode decidir em contrário daquilo que decide o Conselho. Mas também de pouco ou nada nos serve ter uma maioria num voto, não é, deliberativo. De que me serve ter uma maioria no Conselho Paroquial de Pastoral se aqueles que lá estão não estão em comunhão com a decisão que é tomada? Não funcionamos por maiorias, funcionamos por consenso e comunhão. É muito mais importante trabalhar a comunhão e o consenso numa determinada decisão do que trabalhar à procura de uma maioria que possa ratificar a opinião que eu, enquanto pároco, tenho quanto àquela decisão a tomar. E por isso, se o Conselho é parte integrante da decisão, o discernimento tem de ser o método. O método é discernir. Discernir, como diz o Papa, significa
entrar num processo não de autoanálise, mas numa verdadeira saída de nós mesmos para chegar ao mistério de Deus. Ele diz isto, o Papa diz isto na Gaudete et Exsultate, no número 175. O discernimento não é uma autoanálise presuntuosa, uma introspeção egoísta, mas uma verdadeira saída de nós mesmos para o mistério de Deus, que nos ajuda a viver a missão para a qual o Senhor nos chamou a bem dos irmãos. O discernimento, diz o Papa, não é necessário apenas em momentos extraordinários, quando temos de resolver problemas graves ou quando se deve tomar uma decisão crucial, mas é um instrumento de luta para melhor seguir o Senhor. Discernir é isto, não decidir apenas em favor da Igreja e pela Igreja, mas decidir como Igreja. Por isso, no instrumento Laboris deste sínodo, aparece lá uma página que creio que é importante, creio que era a página 14, onde fala sobre o diálogo no Espírito. Como é que se deve promover o diálogo no Espírito, o discernimento comunitário? Eu creio que até meti esta folhinha para aqui alguns. Começar com uma preparação pessoal, discernir pessoalmente naquela decisão o que é que me parece que o Senhor me pede. Depois ser capaz de tomar a palavra, falar com liberdade, mas também escutar com a humildade quem não sabe tudo e por isso escutar o outro e abrir espaço para o outro. E depois construir juntos, abrir espaço ao silêncio que transforma o coração e a vida. E eu participei no sínodo da Amazónia e uma das coisas que mais me interpelou no sínodo era que depois de cada 3 intervenções tínhamos 3 minutos de silêncio. E no início eu achava, bem, isto aqui vai só fazer atrasar a Assembleia, porque estava a ver a lista dos inscritos, porque estava a auxiliar a Secretaria do Sínodo. Eu disse, bem, se cada 3 temos que estar calados, isto era melhor aproveitar os 3 minutos para dar a palavra ao outro. Mas não, era fundamental isso. Esse acolher o que diz o outro, para confrontar com aquilo que a mim me parece, para juntos caminharmos na construção desta Igreja Sinodal. E apesar de ter aqui mais folhas, depois no tempo das perguntas terão tempo para me perguntar aquilo que eu não disse, queria só terminar com o caminho que é imprescindível para a sinodalidade, na minha perspectiva, que é uma Igreja mais fraterna. A fraternidade é o caminho imprescindível para fazer sinodalidade. O déficit de sinodalidade que assistimos na Igreja corresponde ao déficit de fraternidade. As resistências da sinodalidade na vida da Igreja são as resistências que colocamos à fraternidade. Quando eu olho para outro como um irmão, o caminho torna-se completamente diferente. Se como Igreja somos uma Igreja de irmãos, então esta construção sinodal será uma construção absolutamente diferente. É verdade, é que a fraternidade não é um dado adquirido. Ser irmãos não é um dado adquirido, nem pelo sangue. E basta ir à Sagrada Escritura. Sabem quem foram os primeiros irmãos da Bíblia, não é? Foi Caim e Abel. Parece que não são um grande exemplo de irmãos, não vale a pena usar estes, mas não? Podemos continuar pela Sagrada Escritura fora. Esaú e Jacó, 2 irmãos gêmeos. Epá, que desgraça, já saíram a lutar do ventre da mãe. Também não convém estes. Vamos ao José, o do Egito, um homem tão importante. Ele também não é? A consanguinidade não é garantia de fraternidade, ao que parece. Não é? E parece que a fraternidade na Bíblia também não faz grande figura. Não é? Isto não são palavras minhas, são de um grande biblista, o Hermes Ronchi. A fraternidade é uma construção. E é uma construção que assenta não na consanguinidade ou não num outro pressuposto. Assenta no pressuposto que diz Jesus no Evangelho de Mateus, não é? No capítulo 23, quando diz: a ninguém chameis mestre, porque um só é o vosso mestre. Não é? A ninguém chameis pai, porque um é só o vosso pai. E vós sois todos irmãos. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A fraternidade é condição fundamental para a vivência da sinodalidade, para este fazer sinodalidade. Não importa termos grandes projetos, muitas atividades. Se não olhamos para o outro como um irmão, se não somos capazes de fazer aquilo que diz a última das obras de misericórdia espirituais, de suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo, porque é muito bom, não é? Uma vez um jovem dizia, depois da minha intervenção sobre a sinodalidade, comentava a questão da fraternidade e dizia assim: sabe, esta coisa de ser irmãos é uma coisa muito engraçada. Há pouco tempo na catequese eu dizia a um dos miúdos que, por sermos cristãos, éramos todos irmãos uns dos outros. Não é? E ele dizia: então eu sou irmão do Papa Francisco. Não é? Então o miúdo ficou muito contente por ser irmão do Papa Francisco e diz que gostou muito daquela catequese. Não é? E dizia ao jovem: e pronto, e ficamos muito contentes de ser irmãos do Papa Francisco, gostamos muito dele. Mas daquele ou aquele outro lá da paróquia, que é assim mais
transviado, a gente já não fica muito contente de saber que é irmão dele, não é? Até não gostava de ter nada a ver com ele. Construção da fraternidade implica este todos, implica este caminhar com todos e este ser irmão de todos. Implica abraçar uma mística da fraternidade que se torna também lugar de comunhão e de evangelização. E, portanto, a sinodalidade é então um instrumento de comunhão e unidade que sublinha esta dimensão constitutiva da Igreja. É um caminho para uma permanente conversão pastoral, para este permanente reformar e conformar, isto é, de dar a forma que o próprio Deus nos desafia, de nos... O Papa diz num discurso que eu acho muito interessante, nas saudações natalícias, que este permanente caminho de reforma implica-se, ou é necessário, diz o Papa, porque todos somos pecadores e permanentemente precisamos de renovar o nosso coração. E precisamos de o fazer de modo pessoal, porque não podemos mudar a Igreja sem antes nos mudarmos a nós próprios. A sinodalidade implica a todos, mas a cada um em particular. Porque com a sinodalidade temos muitas vezes o desejo de mudar a Igreja toda. É agora, não é? Agora que os padres vão casar, mesmo que eles não queiram, vão ter que casar. É agora que vai acabar. É agora que as mulheres... Sabem que foi isto? Eu não queria alongar muito, eu estou mesmo fora do meu tempo. O Padre Sérgio não me convida mais para cá vir. Diz, falou tudo de uma vez, não fala mais. O Papa Francisco, no decorrer do Sino da Amazónia, conversei com ele, e porque fazia o mesmo percurso que ele, encontrava muitas vezes no caminho. Conversa normal e informal, o que é que estudas, o que é que estás a fazer. Ainda por cima tinha concluído uma tese sobre a sinodalidade no magistério do Papa, assim lhe disse. Fiz uma tese sobre a sinodalidade num Papa, não sei se já ouviu falar do Papa Francisco, era mesmo desse que eu falei. E ele disse, olha que eu tenho falado muito sobre isso. E então, a partir daí, o Papa não sabia o meu nome, a não ser que lesse no crachá, mas quando me via, às vezes dizia, olha, tu da sinodalidade, era assim que me chamava. E numa das vezes estamos a sair da aula sinodal para o almoço, e ele diz, olha, tu da sinodalidade, que eu achava muita piada. Ouviste o que foi dito esta manhã? Isto não é sinodalidade. E eu disse, então, tínhamos ouvido tanta coisa, tinham falado para aí 15 pessoas, ouvindo pessoas de manhã. Ouviste, naquela intervenção, alguém dizia, agora é tempo da Igreja na Amazónia fazer isto, agora é tempo. Disse, não somos nós que marcamos o ritmo, é o Espírito Santo que marca o ritmo da Igreja. A nós cabe-nos discernir o que é que o Espírito nos está a pedir aqui e agora. E, portanto, a sinodalidade abre-nos a este processo de discernimento permanente para conhecer a vontade de Deus e melhor respondermos aos desafios e anseios dos homens e mulheres de hoje. Muito obrigado. Não falo mais para poder aguardar pelas vossas perguntas.